Sejam bem-vindos a mais um episódio da série VBI Fundos de Papel. Neste episódio, vamos falar um pouco sobre os fundos de crédito da casa e contaremos com a presença do Vitor Martins, Senior Partner e Head dos segmentos de crédito. Olá, Vitor, tudo bem? Antes da gente começar a falar dos fundos, você poderia falar um pouco sobre a sua trajetória profissional e a sua carreira aqui na VBI? Olá, Juliana. Um prazer estar aqui, batendo esse papo contigo, podendo me apresentar aqui para os nossos investidores. Eu sou engenheiro de produção, formado pela Poli-USP, tenho um MBA também pela USP. Tenho mais de 20 anos de experiência de trabalho, focado em crédito, real estate, asset management e investimentos diretamente. Estou na VBI desde 2008, onde hoje sou sócio responsável por toda parte de investimento nas nossas estratégias de crédito. Agora, para começar o papo de hoje, os fundos de crédito eles podem soar um pouco abstratos para os nossos investidores. Você poderia falar o que é um CRI? Um CRI ele é um certificado de recebível imobiliário. Então, ele é um instrumento de renda fixa que tem como laço um direito creditório imobiliário. Isso pode ser um contrato de aluguel, pode ser um contrato de compra e venda de um imóvel, ou pode ser um contrato de financiamento imobiliário, ou qualquer outro direito creditório imobiliário que pode ser utilizado como esse lastro do CRI. O CRI, sendo um instrumento de renda fixa, ele é um instrumento que tem prazo definido, uma curva de amortização definida e um cupom de juros definido. Normalmente ele pode ser indexado a um CDI ou a um índice de preço. Nós compramos esse tipo de ativo no fundo imobiliário e fazemos a gestão desse tipo de portfólio para conseguir entregar um retorno diferenciado para os nossos investidores dos portfólios de fundo imobiliário dentro dessa perspectiva de gestão de um portfólio de renda fixa. Bom, e quais são os elementos mais importantes na estruturação desse CRI? Nós podemos ampliar essa pergunta para falar um pouco do nosso processo de investimento e não somente estruturação, que é uma parte desse processo. Nosso processo de investimento contempla tanto a originação, que é o momento em que, seja através do contato direto com uma empresa, com algum corretor, com algum banco, a gente tem acesso às oportunidades, começa a fazer a análise. Dentro dessa análise, a gente entende, tanto do ponto de vista macro quanto do ponto de vista micro, onde a gente procura entender qual que é a dinâmica de oferta e demanda da região, para aquele ativo que vai ser constituído como o lastro e a garantia do CRI. Se aquele lastro do CRI a gente faz uma projeção de geração de fluxo de caixa, se aquilo é o suficiente para, em diferentes cenários de estresse, conseguir pagar toda a remuneração mais o principal do CRI. E tanto essa análise do que é que a gente seleciona das melhores oportunidades de risco-retorno para a gente poder montar a estruturação do CRI. Essa parte de estruturação basicamente é como formalizar devidamente a garantia, como estruturar o CRI com prazo adequado, com volume adequado, dado crédito de determinada contraparte, a qualidade do ativo imobiliário que vai ser dado em garantia, qual a razão de garantia, qual o índice de cobertura. Então, são vários elementos que a gente leva em consideração para classificar esse instrumento dentro da nossa métrica de nota de avaliação de crédito interna. Importante dizer, obviamente, né, a gente tem operações mais arriscadas e menos arriscadas. Dependendo da estratégia daquele portfólio, daquele mandato, a gente pode focar em mais CRIs com um perfil menos arriscado, ou eu posso ter um mandato mais amplo, onde eu posso trabalhar aqui com um perfil mais dinâmico para poder trazer mais remuneração para os nossos investidores. Os fundos de CRI, eles representam uma parcela de em torno de 40% do IFIX, né? Mas a gente sabe que tanto os fundos quanto os CRIs, eles têm perfil de risco que eles podem ser diferentes, né? Existe uma denominação no mercado que difere fundos high yield e high grade. Você poderia comentar um pouco sobre isso? Essa é uma classificação que o mercado utiliza, na minha opinião, de uma maneira simplória, para tentar diferenciar os fundos por tipo de risco de crédito. Em tese, o fundo high grade ou o papel high grade seria o papel com menos risco e, por consequência, menos retorno. E o high yield com mais risco e mais retorno. Acontece que muitas vezes a gente tem papéis ou fundos high yield com um retorno até abaixo do que seria aquela classificação deveria dizer, ou você também tem casos em que você tem um fundo, por exemplo, high yield, um papel high yield, em que ele tem um risco muito maior do que está ali dentro.
E muitas vezes a gente tem também fundos high grade com mais risco e tendo um baixo retorno. Então, na prática, o que se deve olhar é o lastro do CRI, é o que está compondo aquele portfólio do fundo imobiliário para avaliar o risco em si daquele fundo e não somente pela remuneração que ele entrega. Acho que um outro ponto importante é que, na prática, os fundos que investem em CRIs deveriam ser classificados não somente por tipo de risco, como também por indexador, se é um fundo imobiliário mais focado em CDI ou mais focado em PCA, high grade ou high yield, porque aí a gente começa a separar melhor os retornos e as performances desses fundos ao longo do tempo. Porque, claro, se você tem um CDI muito baixo no período e tem uma inflação mais alta, o fundo que está alocado mais IPCA vai performar melhor do que o CDI e vice-versa. Considerando toda essa complexidade, né, nos fundos de crédito, o que o pequeno investidor deve avaliar quando ele está selecionando um fundo de crédito e quais são os principais riscos nessa categoria? Eu acho que o investidor, pessoa física, de uma maneira geral, deveria primeiro avaliar a equipe de gestão, né? O histórico, o track record, quem é aquela gestora que é responsável pela gestão daquele fundo, quem são as pessoas que estão ali responsáveis por aquele fundo, porque é um fundo com uma gestão mais dinâmica, diferente dos fundos de tijolos, em que você tem basicamente um portfólio de imóveis que, por natureza, são investimentos ilíquidos. Você acaba tendo ali até uma compra e venda, mas numa dinâmica muito menor do que acontece nos fundos imobiliários que investem em CRIs. A gestão e a equipe de gestão é fundamental. Então, a primeira coisa, entender o histórico da casa, se é uma casa séria, qual que é o track record daquele fundo, se ele teve muitos problemas e, no caso, se ele teve problema, como que ele lidou com aquela situação de problema. Então, acho que é uma avaliação que tem que ter um peso relevante na qualidade de gestão e no time de gestão. Ou seja, a experiência é super relevante, né, nesse processo. Bom, vocês puderam ver que o segmento de crédito é bastante complexo e a qualidade da gestão é determinante na escolha de um fundo. Esse foi mais um episódio da nossa série VBI Fundos de Papel. Até a próxima!